No capítulo anterior, o Sag era atacado pelo stand inimigo e jogado dentro da lagoa dos jacarés, mas Paco pula lá dentro em busca de salvar ele enfrentando aqueles animais. Mas por algum motivo, outros dois visitantes do zoológico pareciam pular lá dentro sem explicação alguma. E em busca de salvar junto o garoto que sobreviveu, Paco também foi atacado pelo stand, revivendo os fantasmas de seu passado com seu pai, quase sendo morto no processo, mas salvo pelos Smooth Operators de Dragona. Após assassinar, Jojo se lembra que Rohan deixou a localização da nova pedra de lava em códigos para eles, sabendo que já estavam sendo perseguidos de alguma maneira. Afinal, esse inimigo também parecia estar atrás da pedra de lava, marcando todo o grupo com um adesivo em seus pés. E agora, um mês depois, chegou o capítulo 36, com uma possível revelação de como esse stand funciona, mais sobre o passado de Jojo e Dragona, e agora um novo plano bem maluco e que pode dar muito errado para se livrarem desse inimigo. Mas antes de começar, se inscreve no canal e curte o vídeo para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Também tem minhas redes sociais e o Discord do canal que eu sempre deixo aqui na descrição. E agora, fiquem com o capítulo desse mês. Todos os visitantes ali próximos do lago olhavam para trás de si, se jogando um após o outro onde os jacarés estavam. O grupo agora notava melhor aquele adesivo em seus pés, se perguntando se aquilo fazia parte do ataque. Eles simplesmente parecem ter surgido ali do nada. Eles não se lembravam de ter pisado em algo desse tipo ali no zoológico. Mas agora, aquilo também estava nos sapatos de Jojo. Jojo então começava a pensar em como aquilo funcionava. E tudo deve ter começado lá na casa de Max, onde seu sangue estava espalhado pelo tapete. E ali todos começavam a pular no lago dos jacarés após terem pisado no local onde o Sag foi atacado. Esse adesivo parecia surgir através do contato das pessoas com o sangue dos afetados. Paco então percebe que todos que estão próximos também viam alguém morto em suas costas. E o Sag continua a surtar achando que aquilo ainda eram espíritos malignos. Dragona decide usar seus Smooth Operators para tentar remover aquele adesivo à força. O inimigo provavelmente observava eles de algum lugar. Paco dava cobertura enquanto a Dragona removia o adesivo. E o Sag jurava que mataria o inimigo que colocou aquilo neles e provavelmente em sua família. Os Smooth Operators então saíam dos dedos de Dragona, pousando em cima de seus sapatos, se preparando para utilizar aquilo lá de cima. Mas no momento em que eles começavam a puxar, Jojo para sua irmã no meio do caminho. Ela, sem perceber, cortava na verdade os arames que cercavam o habitat dos elefantes, como se aquele espírito a controlasse quando ela tentava mexer no adesivo. Ela não parecia fazer ideia alguma do porquê fazer aquilo, mas Jojo então começava a falar em suas costas. Ela tinha ótimas lembranças de seu primeiro amor. O namorado que ela tinha mandava as mensagens mais fofas e tinha um cavalo de corrida. Um amor com cheiro de jardim de primavera. Mas às vezes, Dragona roubava seu dinheiro para retocar seu queixo. E ele descobriu tudo. Foi por isso que ele se divertiu com ela e depois a largou de vez. Uma ótima maneira de começar a melhor fase de sua juventude. Dragona então se virava para trás vendo o cadáver daquele garoto que caiu no lago atrás de si, atacando, arranhando seu braço. Ela era puxada de lá pelo resto do grupo, mas seu sangue respingava nos elefantes, fazendo todos eles serem afetados e irem para cima dos quatro. E agora, Jojo seria o próximo. Eles eram jogados para longe após aquele ataque, mas o sapato de Dragona caía de seu pé. Jojo pega ele rapidamente procurando pelo adesivo, mas agora dava para ver que ele se grudava no pé de sua irmã. Os elefantes voltavam a correr na direção deles com tudo, mas Jojo consegue usar seu November Rain em cima deles, fazendo eles se afastarem. Eles teriam que tirar aquilo a todo custo, começando a arrancar aquela coisa. Mas no momento em que começava, Dragona falava com ele. Ele sempre foi uma criança estranha, tão relaxada e agradável, mas dentro de si tinha uma raiva efervescente. Ele podia ir em frente e tirar o adesivo se pudesse, mas agora o espírito voltava a falar do primeiro namorado de Dragona. Ele realmente desprezava Jojo, como naquela vez na porta de sua casa em que ele o olhou com desprezo. Ninguém deu a ele o direito de julgar alguém e desprezar daquela maneira. Jojo perguntava ao homem se ele realmente havia batido em seu irmão, mas ele já começava a puxar sua arma. Ele dizia que só estavam brincando, mas o irmãozinho de uma pessoa tão merda não iria entender. Jojo só estava lá para recuperar o pingente de Dragona que ela tinha esquecido, mas era importante para si. Mas aquele cara não se importava nem um pouco. Ela tinha roubado todo o dinheiro de seu armário e tinha certeza que Jojo também sabia disso. Ele até poderia pagar de volta, mas ele não tinha interesse algum nisso. Mas sem medo daquela arma, Jojo caminha em busca de pegar o pingente, usando seu November Rain para derrubar ela de sua mão. Aquilo pertencia a Dragona e ele pegaria de volta, mas no momento em que saía, ele levava um tiro por trás, começando a perder a consciência e então caindo sangrando no chão daquela casa. Jojo teve sorte do tiro ter passado de raspão em seus órgãos vitais,
mas as ações do ex-namorado foram consideradas como legítima defesa pela justiça. Apesar de tudo, aquele cara ainda foi inocentado. Todo esse sistema de regras da sociedade era um lixo. Todas essas absurdidades inaceitáveis enchiam seu coração com um ódio excruciante. E agora para sempre, isso seria lembrado como uma cicatriz em sua marca de nascença. Eles sabiam tudo sobre Jojo, como ele ateu fogo no ônibus da escola quando era menor. Eles eram os adesivos dos espíritos malignos. E agora, ele havia olhado para trás, atacando bem em seu pescoço enquanto os elefantes voltavam a correr em sua direção. Mas o Sag gritava para ele desejar o que queria para o seu stand, pedindo um arame enquanto seu irmão curava. E agora o Demata Kudasai formando uma nova rede, impedindo que os elefantes pisassem em cima dele. Todos finalmente seguros e livres do alcance daqueles animais. Mas todos estavam desesperados. O Sag nem conseguia tirar os sapatos sem que os cadáveres aparecessem atrás dele. Era um stand bem forte, mas ao mesmo tempo eram só fantasmas que falavam em suas costas. Mas Jojo percebe mais sobre aquela habilidade. Aqueles adesivos usavam pessoas mortas para encontrar os sentimentos escondidos em seus corações, não apenas seus crimes e fraquezas, mas eles os espionavam há muito tempo. E agora ele tinha certeza de que eles tinham ouvido tudo. Era isso que o usuário buscava desde o começo. Era esse o objetivo que eles tinham desde que roubaram os bens da família de Usagi. Descobrir a localização do que eles não poderiam falar, a Pedra de Lava. Eles todos se lembravam do código que Rohan havia passado para eles, que o Usagi sem querer acaba soltando bem ali. Ele ainda não havia sido resolvido, mas era algo que provavelmente só Jojo conseguiria resolver. Aquela pessoa já sabia sobre o código, mas ainda não tinha conseguido desvendar, mas ainda tinha a probabilidade de resolver antes deles. O inimigo estava escondido em algum lugar, e eles precisavam fazer algo com aqueles adesivos agora mesmo, além de fazer algo a respeito com o usuário. De todos os babacas que já encontraram, aquele era o que o Sag mais odiava. Mas primeiramente, eles iriam tirar aquilo de seus corpos, com Jojo olhando algo no mapa do zoológico. Ele então começa a correr sem dar explicação nenhuma para os outros, gritando para o Sag usar seu Demata Kudasai. Ele precisava de pilhas, 5 ou 6 pilhas de lítio, continuando a correr até algum lugar. Se eles não conseguiriam tirar aqueles adesivos com seus dedos, então só precisariam que alguém tirasse para eles. E para isso, ele precisaria das pilhas de lítio. Se alguma criatura as mordessem com força, isso faria elas pegarem fogo em sua boca. E então, Jojo pula direto no recinto de algum dos animais, bem no recinto onde ficavam todos os leões. Ele tinha uma ideia de como retirar aquele stand usando suas presas. Todos finalmente entendem seu plano. Ele queria fazer com que os leões mordessem somente seus sapatos, começando a acordar enquanto Paco entrava junto no recinto. Aqueles animais pesavam mais de 200 quilos, poderiam pular mais de 20 metros e arrancar sua garganta em um instante, mas se Jojo topava, então ele também estava dentro. E então o capítulo termina. E agora eles estão finalmente virando o jogo. Depois de tanto sofrerem indo atrás de Tori e da mãe do Sag, revivendo uma porrada de pesadelos e sendo atacados, eles finalmente têm um plano para se livrar desse stand. Plano bem arriscado na verdade. Pelo que saquei, o Jojo vai usar as pilhas de lítio para quando os leões morderem seu pé, ela explodir na boca deles e assim afastar os animais, mas se livrando do adesivo. O que pode dar bom, mas também pode dar muito ruim. Mas então eu acho que agora tá mais que confirmado que aquele mano dripado que o Jojo viu dentro da casa do Max é o usuário desse stand. Infelizmente, isso quebra minha teoria de que o vírus era quem estava controlando os visitantes do zoológico para se pularem dentro do lago. Mas até que ela fazia sentido. Pelo menos agora a gente entende o funcionamento dessa habilidade. Parece que quando o usuário atacou o Max e fez ele se matar, o sangue que ficou espalhado pelo tapete funcionou quase que como um vírus, que quando o Sag pisou, o adesivo foi para ele. E quando os visitantes do zoológico ou Paco tocaram no sangue dele, todos foram afetados, ou seja, todos eles tinham morto em suas costas os atacando, usando suas memórias mais traumáticas. E de algum jeito até o coitado dos elefantes. E um coitado do bebê também foi junto. Mas parece que o usuário pode ter acesso a essas informações quando o stand invade a pessoa, já que agora eles não podem mencionar sobre o código ou desvendar antes que eles tirem o adesivo. Talvez de alguma maneira até Alison e a Tori podem ter sido atingidas em algum momento. Primeiramente foi usado o vírus que fez a chantagem para que ela vendesse os órgãos de sua filha e logo após, chegando à casa do Max, elas foram atingidas. Então, até o momento, tem somente o usuário, enquanto o vírus não dá pra ter certeza se ainda é um stand ou não. Uma outra coisa da hora foi ver mais sobre o passado do Jojo e da Dragona. Só pra deixar uma explicação, no japonês parece que o ex dela se referia a ela de uma maneira neutra, sem gênero, e o Jojo sempre se refere a ela como seu irmão. Então, parece que agora Isuka vai traduzir dessa maneira, tipo chamando ela de pessoa ao invés de mulher, como foi no inglês, já que acho que fica mais próximo da versão japonesa. Mas caralho, ela namorava com Dolomite antes de ficar deformada
amado, o cara é idêntico. Mas também é interessante ver que o espírito falou disso ao invés dos absurdos que aconteceram com ela quando era menor. O que mostra que provavelmente aquilo é algo do passado que ela já conseguiu se resolver. Mas esse ex dela, que ela roubou o dinheiro, apanhou e ainda foi largada, ainda é algo que ficou marcado, junto do Jojo, que tentando pegar de volta o que pertencia a ela, tomou um tiro que quase matou ele e ainda foi injustiçado com aquele cara não tomando punição alguma, crescendo ainda mais seu ódio guardado em seu coração, marcando com aquela cicatriz na marca dos Joestar, que é um ponto bem da hora, já que pode simbolizar a maneira em que o Jojo é um Jojo bem diferente dos outros, mas que isso ainda se sobressai nele, já que mesmo com a cicatriz, ela ainda ficou por baixo da estrela. Mas então, esse foi o capítulo desse mês. Acaba que não teve muito o que teorizar dessa vez, já que foi um capítulo bem fechadinho. Mas então, até o próximo vídeo e amo vocês.